Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre o livro O Mar, de John Banville, publicado no Brasil pela Biblioteca Azul. O Mar foi vencedor do Man Booker Prize em 2005 e é o 14º romance deste autor. Ele fala muito sobre memórias, basicamente é um homem narrando em primeira pessoa sobre momentos de sua vida. Ele está passando por um luto depois da morte de sua esposa, então ele volta para uma cidadezinha litorânea que ele costumava passar as férias quando criança. E lá ele vai rememorar e pensar muito sobre morte, sobre a vida. Essa casa em que ele se hospeda, que é The Cedars, tem um significado especial para ele porque foi a casa de pessoas que ele se relacionou quando era criança. E a atmosfera deste livro é muito onírica, tem aquele ar de sonhos, aquele aspecto saudosista que é rememorar épocas de sua vida, férias idílicas, que se passavam perto da praia quando criança. A narrativa se divide em 3 tempos, porque ele está lá no presente, passando por este luto, e ele vai rememorar este momento, um verão específico que aconteceu algo impactante. Entremeado essas memórias de infância, ele também vai pensar muito sobre sua esposa, sobre o último ano de vida de sua esposa, quando ele se sentia deslocado, sem saber muito como encarar a doença que sua esposa estava passando. Ela teve câncer, então ele vai rememorar também esse período, que é um período no passado mais recente, e claro, o presente dele nesta casa. Uma das coisas que eu mais gostei neste livro, sem sombra de dúvidas, foi a narrativa. Tem um toque muito poético, o mar sempre presente, esse barulhozinho de praia, esse ruído ao fundo. A maior parte da história se dá justamente no passado em que ele era criança, que vai falar muito sobre descobertas, sobre primeiros momentos, primeiras paixões, o primeiro amor, o primeiro beijo, e relacionamentos com outras pessoas, porque ele vem de uma classe social baixa e ele vai passar boa parte das férias com essa família que faz parte de uma classe social alta e vai se relacionar com basicamente 2 irmãos, uma garotinha e um garoto que são gêmeos e bem diferentes entre si. O gêmeo garoto é mudo e a garota é muito impetuosa, gosta de fazer assim, as coisas muito de acordo com suas vontades e guarda algumas surpresas ao final, umas pequenas revelações. Uma delas eu já estava esperando e uma menor, de menor intensidade, eu já tinha adivinhado. A força dele, o principal, e o que me fez gostar mais do livro é justamente acompanhar as memórias do personagem, acompanhar suas reflexões, é o pensar sobre a existência, sabe? Sobre os sonhos que ele tinha quando criança, sobre a realidade em que ele vive agora. Ele fala muito sobre a nossa ligação com o passado, como éramos no passado, o que foi mudando, o que nós imaginávamos no futuro. E tem uma parte muito interessante em que ele vai dizer uma coisa que eu nunca havia parado para pensar, mas que é muito verdade. O que eu antevia no futuro era, na verdade, uma imagem do que só podia ser um passado imaginado, pois o que na minha imaginação era o porvir, na realidade já tinha ocorrido. Então, o que nós podemos tirar disso é que sempre imaginamos o futuro pela realidade do passado, porque quando a gente é criança, a gente se imagina adulto como os adultos são na nossa época, como nossos pais, como os adultos que nós vemos e conhecemos. Mas, por exemplo, nessa realidade em que ele era criança, entre as 2 guerras mundiais, entre a primeira e a segunda, quando ele de fato virou um adulto, as coisas já haviam mudado completamente, então seria impossível ele se imaginar como o adulto em que ele é hoje, ainda que ele fale que boa parte do que ele pensava para si mesmo se concretizou. E só por essa passagem vocês já podem ter uma ideia das coisas que ele conversa no livro com o leitor, porque é basicamente uma conversa mesmo. Nos faz pensar sobre decisões, momentos, sobre dias que mudam nossas vidas, como uma coisa, uma experiência específica pode ir moldando a nossa visão de mundo e moldar nosso futuro. Mas também em qual momento de todos os nossos momentos a vida não é totalmente transformada de fora a fora, até a final e mais momentosa de todas as mudanças. Existe uma adaptação cinematográfica deste livro e o próprio autor, o John Banville, escreveu o roteiro para esta adaptação e pelo que eu vi no trailer está muito fiel ao livro. Então se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a história e ter assim, esse feeling do que a história passa, como é a ambientação, eu vou deixar o trailer aqui embaixo, porque o trailer passa muito bem toda essa sensação e sentimento que o livro proporciona. E apenas como curiosidade, uma coisa que eu li sobre esse prêmio do Man Booker Prize é que o John Banville ficou quase empatado com o Kazuo Ishiguro, não lembro muito bem como é o nome deste outro autor, mas com o livro Never Let Me Go, que eu acho que aqui no Brasil é Não Me Abandone Jamais. Eles 2 foram finalistas e por conta de um voto, o livro O Mar ganhou o prêmio. E o engraçado é que este mesmo autor, o Kazuo lá, que eu não sei como é que se pronuncia, e o John Banville já haviam sido finalistas em 1980 e alguma coisa, e o Kazuo tinha ganhado com o livro dele, e agora desta vez, em 2005, o John Banville venceu e teve alguma polêmica aí em cima dele ser o vencedor. Ele foi dito como arrogante porque ele fala que finalmente uma obra de arte ganhou o Man Booker Prize, enfim.
Então existia uma certa polêmica aí em relação a pessoas que concordaram com o prêmio e pessoas que discordaram. Mas assim, independente de qualquer coisa, eu apenas coloquei isso como curiosidade. O livro é muito bom, eu gostei muito da narrativa dele, fiquei curiosa pra ler outras coisas do John Banville e pra assistir o filme também. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram algo do John Banville ou o livro O Mar, deixa aqui embaixo o que você achou, vamos trocar ideias. Se você ainda não leu também, sinta-se à vontade pra conversar aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Ah, e este livro aqui está disponível no Kindle Unlimited. Pra quem tem, assina o Kindle Unlimited, já é uma boa dica, né, de livro que você pode ler sem gastar a mais do que você já está gastando no momento. E se vocês gostaram deste vídeo, não esqueçam de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal. Beijos e até a próxima!